E aí, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo, na realidade, o último capítulo do livro Os Mensageiros do Médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Esse é o capítulo derradeiro, gente. Aí, em setembro, nós fizemos um ano do canal, né? E eu até peço desculpas pela demora desse último vídeo. Eu vou procurar ser mais constante neste canal. E ainda não estou pensando em vários livros para a gente estar estudando. Até gostaria que vocês dessem alguma opinião, tá? Se nós seguimos a ordem normal de André Luiz, como eu pulei Nosso Lar, né, devido ao filme, se vocês querem que eu volte para fazer o Nosso Lar, e aí sim nós estaremos com o Nosso Lar, com os Mensageiros, e a gente segue a sequência normal de André Luiz, que são vários livros, tá? A coleção André Luiz são vários livros. Ou então, se vocês querem um livro de Emmanuel, enfim, gente, estou aberto a sugestões de vocês, seja pelo Facebook do Eglicomito, seja lá no Centro Espírita, seja no meu WhatsApp, né? Que todos aí, a maioria tem meu WhatsApp. Se não tem, vocês querem anotar meu WhatsApp, gente? É 16, né? 99 728 0674, tá bom? E eu estarei aberto aí para sugestões, tá legal? Vamos lá, então, encerrar o nosso querido livro, capítulo 51, Nas Despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor em tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada compelia-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Gente, só lembrando aqui, recapitulando, eles estiveram em vários lugares e passaram por vários tipos de curas. Curas essas utilizadas no mundo espiritual. Nesse livro, quem voltar lá nos primeiros capítulos, a hora que eles vão para aquele posto de atendimento, aquele posto de socorro no meio do umbral, eles aprendem a fazer o sopro, né? Para quem quer saber, tem que voltar lá atrás. Tem o sopro divino, né? Que é a cura através do sopro, literalmente dito. Os passes magnéticos começam a ser explicados de uma outra maneira, como agem, né? A visão de André Luiz e Vicente, que são os dois focos porque os focos dessa aventura, que vamos dizer, né? Desse livro de André Luiz, é Aniceto, que é o instrutor, e Vicente e André Luiz, que são os aprendizes que saíram de Nosso Lar nessa empreitada, né? Então eles foram em vários lugares, visitaram vários lugares, aprenderam que a cura não depende somente deles, que sim, a espiritualidade age sobre eles com passes magnéticos, tem até um certo ponto de eletricidade, enfim, mas a base de tudo é o magnetismo, seja a parte de volitação, seja a maneira da nossa faixa mental, seja o nosso pensamento, seja
seja as curas, tudo, a maioria é magnetismo, gente. Tudo, a base de tudo é magnetismo. E cada vez mais o ser humano está aprendendo a lidar com o magnetismo aqui na Terra. Né? A tecnologia está melhorando. E, inclusive, já começa a fazer menção às glândulas do corpo, a maneira como agem o corpo. Já foi mencionado a pineal, enfim. Vocês vão ver nas próximas obras de André Luiz que a pineal foi mencionada e na época, isso na final da década de 40, comecinho da década de 50, gente, sabiam da existência da pineal, mas da importância da glândula pineal, que hoje já se tem conhecimento devido a estudos científicos, que realmente a espiritualidade já nos havia prevenido quanto a isso, né? Então, é nesse ponto que André Luiz está mencionando das descobertas medicinais que ele teve enquanto espírito, tá? Alargara-se sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal, a claridade extensa que me felicitava agora o espírito, fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível, a destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Então, o que ele quer dizer aqui, gente, é que a medicina que ele conhecia aqui na Terra é muito levada por tendências do homem, tá? Existem as pesquisas sim, mas acabam sendo levadas a tendências humanas, o que é natural porque somos seres humanos, né? Mas que lá no mundo espiritual ele começou a ter uma outra visão sobre isso, que não basta só a parte científica, mas tem que se cultivar muito a fé medicinal, né? E tudo isso faz parte da reforma íntima. Todas essas descobertas fazem parte, que é a base, o pilar principal do espiritismo. Não só do espiritismo, né, gente? A reforma íntima, ela tem que fazer parte de todas as religiões, né? Porque é só a gente se reformando intimamente, tendo mais fé, praticando mais a caridade, acreditando mais em Deus, isso todas as religiões têm que ter como pilar principal. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Para quem não se recorda, volte a capítulos anteriores, vídeos anteriores. Eles estavam num bairro humilde do Rio de Janeiro, em uma casa física, que era um posto de atendimento do nosso lar também. Olha que coisa maravilhosa. E essa casa era de Isidoro, né, e Isabel. Isabel era a mãe que ainda estava encarnada com 3 filhos, e Isidoro era o esposo dela desencarnado que tinha essa missão de lado a lado, né? Isabel e Isidoro receberem espíritos que precisavam de ajuda, né? Que precisavam de uma ajuda espiritual, sejam doentes, sejam perturbados, não? Os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercou-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda,
cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Como é bom se quando a gente para ouvir palestras, oratória, de pessoas que nos trazem muito conhecimento, né? Que sabem que a gente consegue absorver tudo aquilo que elas têm para nos passar. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Então, Aniceto leu os pensamentos de Vicente e André Luiz. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral, no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam aos espíritos cristãos: aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Vamos voltar lá em Provérbios? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui nós voltamos, eu sempre menciono o que Jesus falava: quem tiver ouvidos, que ouça, quem tiver olhos, que vejam. É isso que ele quer dizer aqui, gente. Se aceitares as minhas palavras e guardares os meus mandamentos. Quer dizer, uma coisa é você ouvir, aceitar e começar a se transformar no sentido de obedecer e entender a proposta de Jesus, né? Dos seus mandamentos. Outra coisa é você passar por um ouvido e sair por outro. Isso aí não adianta. É isso que ele queria dizer. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. É vocês conseguirem absorver todos os mandamentos de Deus, né? Tudo aquilo que Jesus, no Novo Testamento, explicou de uma maneira maravilhosa, que até hoje nós tentamos entender muita coisa que deixa a desejar, né? Mas que nós temos que procurar entrar na faixa de entendimento. É isso que ele quer dizer. Se aceitares as palavras e a praticarem, aí vocês estarão no caminho de Deus. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. O que ele quis dizer com o caminho comum, gente? Eles vão voltar pelo mesmo caminho que eles fizeram na ida. Eles saíram de nosso lar, vocês vão lembrar, ou se não lembra, volta lá atrás. Eles saíram de nosso lar volitando. Quando
Aniceto percebeu que André Luiz e Vicente tinham dificuldade para acompanhá-lo na volitação e falou: não, gente, vamos pelo caminho normal, caminhando. E eles foram caminhando. Ou seja, Aniceto em nenhum momento quis humilhar, né, a André Luiz e Vicente. Pelo contrário, ele se pôs, né, ele foi humilde e se pôs na posição deles para caminhar juntos. Aniceto poderia simplesmente, pelo pensamento, sair de nosso lar e ir para o ponto que eles queriam. André Luiz e Vicente, logicamente que não tem essa condição, foram volitando, mas também ainda tinham dificuldade em volitar, né? Então, eles foram pelo caminho. Então, o que Aniceto quer dizer aqui? Já que voltaremos para a estrada comum, ou seja, eles vão voltar caminhando, né? Vamos aguardar a nossa irmã Isabel acordar. Por quê, gente? Como ela era encarnada, eles estavam esperando ela acordar para ser a hora que o espírito desprendesse do corpo, conversar com ela e se despedir. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, em que os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações da serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Vocês veem, gente, a pureza de Isabel como encarnada, de receber essa tarefa, de ter um posto de atendimento, um posto de socorro aos espíritos mais perturbados no planeta Terra, como encarnada. Que missão terrível, gente, extremamente pesada. Pesada no sentido dela ter que manter a fé firme e não cair nas tentações. E é isso que ela fala aqui o tempo todo, né? Por favor, meu amigo Aniceto, volte sempre que puder com a sua equipe espiritual, que a gente precisa desse apoio, porque tem horas em que a gente quer entregar os pontos. E aí é assim mesmo, gente. É assim mesmo, as tentações do mundo carnal são muito grandes. E tem horas que a gente tem vontade de entregar os pontos, mesmo nossa irmã Isabel, que é esse poço de pureza, né? Vocês veem como é difícil. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício do mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha.
Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos ao alto e falou em sublime beleza. Aqui é uma oração que Aniceto roga a Deus. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. Meu Deus do céu. Maravilhoso, né, gente? E as comparações que ele faz aqui. Senhor amorável, mestre amoroso, juiz reto, médico sublime, pastor compassivo, engenheiro sábio, administrador generoso, semeador do bem, carpinteiro divino, oleiro cuidadoso, amigo desvelado, príncipe da paz. É maravilhoso. Não tenho nem palavras para expressar essa oração. É melhor vocês pararem e voltarem lá, ouvir novamente e pausando para entender e absorver tudo aquilo que ele quis dizer nessa oração. E finalmente o último parágrafo. Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. Fim. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem acompanhando o meu canal. E, como eu disse, eu vou estar aguardando sugestões do que virá nos próximos estudos. Enquanto eu vou acatar essas sugestões, eu vou ver se eu passo alguma palestrinha para vocês, bem básica, aqui bem rapidinha, palestrinhas de 15, 20 minutos, eu vou estar postando na maneira do possível. E mais uma vez, eu peço desculpas pela demora nesse último episódio aqui, esse último capítulo, para o encerramento do livro, porque realmente a correria foi muito grande, tá bom? Não esqueçam, vão lá, curtam, compartilhem, se vocês se inscrevam no canal. Quanto mais vocês curtirem algum comentário que vocês fizerem, o canal entra mais em evidência e o algoritmo começa a encaminhar para várias pessoas espíritas que estejam interessadas nesse tema, você entendeu? Então vocês ajudam o canal a crescer, tá bom? Certo? Vocês ajudam o canal a crescer mais, com mais inscritos, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Lembrando, gente, que eu não edito os vídeos, então tem vários erros de leitura, alguns brancos que dão na gente para fazer algum comentário, mas enfim, tá aí.
Enfim, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus continue iluminando o caminho de vocês. Até a próxima.